O Hamilton Mourão levou uma resposta simplesmente humilhante do Joaquim Barbosa, o ex-ministro do STF. Porque o Mourão ele acha que ele vai ser o herdeiro do bolsonarismo. Inocente, né? Então ele saiu em defesa do Júlio César de Arruda, o comandante do exército que foi exonerado pelo Lula. E aí o Barbosa deu uma resposta simplesmente humilhante que o Mourão poderia ter ficado sem essa. E poderia mesmo, né? Porque o Mourão ele é incapaz de entender o contexto político atual. Os militares estão completamente sem moral com a opinião pública. E ele não vai ser herdeiro de nada do bolsonarismo, porque o bolsonarismo o vê como um traidor. E piora porque o Bolsonaro ele tá se deteriorando tanto que tá abrindo uma janela de oportunidade pro Lula única para estreitar laços com outros partidos que eram base do governo, como União Brasil e também os republicanos. Na sua opinião, o Joaquim Barbosa humilhou o Hamilton Mourão? O que você acha do Hamilton Mourão? Deixa o seu like se você gostou que o Mourão foi humilhado e, claro, se inscreva no canal. O Mourão, pessoal, ele ficou irritado porque o Lula exonerou o Júlio César de Arruda, que era comandante do exército e foi exonerado por insubordinação. Foi a principal decisão do Lula até o momento nesse mandato. Link aqui no card porque eu já fiz todos os comentários. Foi uma decisão do Lula amplamente elogiada pela imprensa. Mas é claro que, obviamente, o Mourão vai fazer essa crítica. Primeiro porque o Mourão é um militar. Segundo porque o Mourão lá não tem tanta inteligência assim, aparentemente. E terceiro porque o Mourão pinta o cabelo. Então existe todo um espírito de corpo entre os generais, principalmente entre aqueles que pintam o cabelo. E ele fez lá a postagem dele, né? Porque ele tá revoltado que o Lula agora vai cortar o azulzinho, vai cortar prótese, vai cortar todas as benesses do Estado. E aí o Joaquim Barbosa deu uma resposta ao Mourão. Mourão, olha, se eu fosse o Mourão, né? Depois dessa resposta do Joaquim Barbosa, eu pararia de pintar o cabelo imediatamente. Imediatamente, porque o Joaquim Barbosa falou o seguinte: ora, ora, senhor Hamilton Mourão, poupe-nos da sua hipocrisia, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu facciosismo político. Fatos são fatos, mais respeito a todos os brasileiros. Péssimo para o país seria a continuação da baderna. Mourão, boquinha fechada, boca fechada não leva humilhação para casa. Mas o Mourão, ele tá querendo ser o herdeiro do bolsonarismo. Claro, porque o Bolsonaro tá se deteriorando politicamente, num nível mais rápido do que todos imaginavam. Então o Mourão, ele acha que ele pode herdar os votos do bolsonarismo. Só que ele não vai. Ele é alguém completamente desconectado da realidade. Primeiro porque ele não consegue perceber que os militares estão completamente com a moral queimada no nosso país. Vocês viram toda a reportagem do Fantástico e como os militares estão assim, sem qualquer tipo de moral. Mas o pior para o Mourão é que os filhos do Bolsonaro humilharam publicamente. Falaram que ele era um Eduardo Bananinha, né? Aquela palavra que começa com M, né? Mas que pode ser chamado de fezes. Eles chamaram o Mourão de fezes. Falaram, Mourão, você é um fezes grande, você é um fezão. Falaram, o Carlucci falou. Então o Mourão é visto como sendo um alvo, um traidor do bolsonarismo. Para você lembrar toda essa história, link aqui no card. E o Mourão sair em defesa do exército, nesse momento, é uma tolice. Porque 93% da população brasileira condenou o que foi feito em Brasília. Então qualquer tipo de atitude do Lula com relação aos militares, que seja para puni-los, vai ser bem aceita. Então Mourão ele vai na contramão da sociedade. Quer defender bolsonaristas que foram detidos, quer também sair em defesa do exército, mas ele não vai conseguir absolutamente nada. Para vocês verem como a moral do exército está baixa, link aqui no card para que você possa compreender tudo isso. Mas você acha que o Hamilton Mourão ele é simplesmente um lorpa? Ele é simplesmente um bolsonarista? Por que ele é tão incapaz de enxergar o entorno político que ele está vivendo? Deixa a sua opinião, quero saber e claro, se inscreva no canal. E parece que, outra coisa, o Mourão ele não consegue perceber o momento que o Lula está vivendo. Porque nós falamos aqui no canal que o Lula ele vive um grande momento. Um momento único na política porque o governo Bolsonaro se deteriorou rapidamente. E o Alberto Bombig, que é colunista do UOL, percebeu exatamente aquilo que nós falamos aqui no canal no sábado ou no domingo. Enfim, veja o vídeo, o link aqui no card. O Bombig, ele trouxe para nós a informação que os correligionários do Bolsonaro, eles estão simplesmente assustados com a velocidade com que o Bolsonaro ele perdeu o capital político e foi se deteriorando. A deterioração do Bolsonaro ela foi muito mais rápida do que era esperado. Então, vendo isso que está acontecendo com o Bolsonaro, ele não vai ter a mínima capacidade de liderar a oposição alguma.
Porque no curto prazo, o Bolsonaro está com tantos problemas no STF e também no TSE que não vai ter como ele ter tempo para ser liderança de oposição alguma. Porque o que aconteceu nesses últimos tempos? Os atos bolsonaristas em Brasília? Os atos bolsonaristas começaram dia 8. Nós estamos que dia hoje? Dia 23, né? 23, 15 dias. Em 2 semanas nós tivemos os atos bolsonaristas em Brasília. Depois, a crise dos povos Yanomamis lá no norte, que é culpa do Bolsonaro. O problema dos militares, que é outra culpa do Bolsonaro. E os gastos do cartão corporativo, mostrando inclusive abuso de poder por parte do Bolsonaro. Link aqui no card. E o Caixa 2. Então são vários e vários problemas que foram se avolumando. E isso arrebentou completamente com o Bolsonaro. A ponto dele ter entrado em parafuso. Porque a estratégia do Bolsonaro era esperar. Vamos esperar, vamos ver o dia a dia natural provocando desgastes no governo Lula. E aí, quando o Lula estiver muito desgastado, eu retorno ao país e começo com os meus discursos de oposição, meus discursos críticos, assumo a presidência de honra do PL e aí eu começo a liderar a oposição. Só que não deu, pessoal, não deu. Porque em 2 semanas nós tivemos aí 4, 5 episódios que desgastaram o Bolsonaro e o obrigaram a falar antes do tempo. Ele teve que se pronunciar sobre os Yanomamis. Isso o expôs ainda mais. Então toda a estratégia do Bolsonaro foi para o vinagre. Foi pro esgoto, foi lá junto com o Eduardo Bananinha. E pelo fato do Bolsonaro não ter condições alguma de liderar a oposição se desarticula. Porque qual que é a esperança hoje do bolsonarismo ou da oposição se articular? Não tá pulverizado. Porque no Senado quem tem? Mourão, Lorpa, Sérgio Moro, Lorpaço e o Rogério Marinho. Que não é nada. Não é absolutamente nada. E outra, no Senado é onde o Lula tem mais apoio no Legislativo. Então esquece. O Sérgio Moro vai fazer alguma coisa? Tá engolido pelo Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é do União Brasil, que é o partido do Sérgio Moro. Tá engolido, acabou, esquece o Sérgio Moro. E quem que vai fazer a oposição à Câmara dos Deputados? Bia Kicis, Zambelli e Carlos Salles. Não tem a mínima condição, porque o Lula tá junto com o Lira. Então acabou. Não há oposição articulada contra o Lula. Por isso que ele tem que aproveitar esse momento. É uma janela de oportunidade única que o Lula tá tendo. De conseguir estreitar laços com outros partidos, principalmente que foram base de sustentação do governo Bolsonaro, como Republicanos e União Brasil. O Lula tem essa chance de trazer essas pessoas para perto, trazer esses políticos para perto para conseguir formar a sua base de sustentação do Congresso. Não precisa ser a maioria, não precisa ser a totalidade do partido. Ele só precisa de um terço de Republicanos, um terço do União Brasil, um terço do PP, um terço do PL. Acabou, já forma a base, já é possível aprovar as PECs, aprovar projetos, e é exatamente isso que está acontecendo. Porque a falta de articulação da oposição, já eles estão dando como certo que nesse início do governo Lula, o Lula vai aprovar o que ele quiser. Vai aprovar PEC, vai aprovar projetos que são essenciais para o futuro do governo. Por isso que eu falei para vocês, esse é o momento importantíssimo e único que o Lula está vivendo. Essa é a chance do Lula de colocar as medidas, de colocar as reformas à esquerda que ele precisa implementar. Eu mostrei, falei para vocês viram a reportagem do Fantástico, link aqui no card que eu até comentei, mostrando a fome, a miséria do nosso país e a culpa do Bolsonaro nisso tudo. E como que os primeiros pedidos de um presidente são pedidos quase imperiais, a oposição está completamente descompensada, esse é o momento de chegar com tudo. Não vai haver outra janela de oportunidade para o Lula. O momento é esse. E é exatamente por isso também que o Lula está enrolando um pouco nas nomeações de 2º, 3º e 4º escalões dos ministérios. Porque ele quer trazer e formar a sua base. E existe aí uma grande disputa pelo Banco do Nordeste. Tem muito dinheiro no Banco do Nordeste. O PT quer o Banco do Nordeste, o PSB do Geraldo Alckmin quer também o Banco do Nordeste e o Arthur Lira também quer, terceirizando o desejo para a União Brasil. Então o Lula está tendo muito cuidado para a construção da sua base de apoio, porque ele precisa aproveitar, dar um gás nesse início e aprovar tudo que ele tem que aprovar, principalmente aumento do salário mínimo, isenção do imposto de renda e, quiçá, talvez, a reforma tributária, que se não vier pelo menos com a isenção dos 5 mil, já está ótimo para o imposto de renda. Vamos ver, mas perceba que o momento do Lula é mágico, único e tem que ser aproveitado.